Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, aula gravada, né? Nesse sábado letivo, tá bom? Olha só, gente, vamos para a correção das atividades, tá? Vamos primeiramente para a atividade de história, que é a última atividade antes da avaliação, tá bom? E vocês sabem que a gente vai reaproveitar, algumas questões ficam bem parecidas na avaliação que a gente vai fazer na próxima semana, né? Então, fiquem atentos ao calendário, tá? Para as nossas provas de História e Geografia. E vamos agora para a correção. Olha aí a última atividade que a gente passou, né? Vamos lá. Primeira questão. Salientando-se também sua riqueza econômica. No entanto, existiram resistências e críticas aos exageros do poder católico. A ordem dominicana, fundada no século XIII, foi que aconteceu com essa ordem dominicana? Aí vocês tinham que responder a letra B de bola, tá? Lembrando que esse material está no livro, as respostas estão no seu livro didático, tá bom? Nas páginas que foram indicadas nessa atividade. Não deixem de revisar essas atividades, tá bom, gente? Olha aí, a letra B. A ordem dominicana destacou-se pelos seus combates aos pagãos e pela sua atuação nas universidades da época, certo? A questão 2, olha aí. Entre os intelectuais católicos da Idade Média, dois tiveram grandes destaques. Um no período da Alta Idade Média e outro na Baixa Idade Média. Foram eles. Olha aí, se vocês virem aquele material de apoio que eu mandei para vocês, junto com o livro didático, vai ter o nome deles, tá? Foi o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Tá certo? Foram os dois líderes, tanto da Alta quanto da Baixa Idade Média. Alta Idade Média foi aquela primeira. Baixa Idade Média já foi a parte mais recente da Idade Média, tá bom? E os dois principais ícones dessa época, né, católicos, foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E os ensinamentos deles permanecem até hoje. Se não lembram, deem uma lida no livro didático de vocês, tá? Já já eu digo quais são as páginas. Se vocês não estão lembrados, está aqui a página 222 a 235 do livro didático de vocês, tá bom? Olha só, gente, aqui na terceira questão. Entre as grandes contribuições da Igreja Católica, que a Igreja Católica legou para a humanidade, está a arte sacra. Entre os principais exemplos de arte sacra, nós podemos destacar o quê? Nós falamos sobre isso nas aulas passadas, tá? As catedrais góticas e o canto gregoriano. São duas características importantes, dois legados importantes da Igreja Católica, que a Igreja Católica deixou para a humanidade, contribuições culturais, tá? Parte cultural que a Igreja deixou para a gente. Desse período aí da Idade Média, lógico, que a gente está falando, né? Depois a gente vai entrar no outro assunto da nossa avaliação, que são as cruzadas, né? A gente falou das 8 cruzadas que houve, né? Inclusive crianças foram mandadas para lutar na Guerra Santa, para expulsar os muçulmanos de Jerusalém, para retomar a Terra Santa para os católicos, não foi isso? Olha aí. Aí vocês tinham que ler esse texto aqui, tá bom, gente? Depois tinham que responder. Uma das consequências do movimento cruzadista relacionadas aos eventos descritos pelo texto foi... Qual é a resposta que está aqui em vermelho? Centralização de poderes políticos nas mãos dos reis da Península Ibérica. Centralização de poderes políticos nas mãos dos reis na Península Ibérica. Uma das consequências dos movimentos cruzadistas relacionados aos eventos descritos pelo texto. Tá? Então, você teria que ler o texto, ele está falando de Península Ibérica. E quando a gente fala de Península Ibérica, a gente está falando de Portugal e Espanha. Não por acaso foram os dois primeiros países a se lançarem ao mar, a conquistar novas terras, novos caminhos para a Índia, para o continente asiático como um todo, né? E acabaram chegando ao Brasil e nas Américas, né, em geral, né? Onde hoje são os Estados Unidos, o México, as Américas, né? O Brasil, tá bom? Então, tudo isso tem a ver com essa centralização dos poderes políticos na mão dos reis, né, desses países da Península Ibérica, certo? Esse poder ficou muito mais centralizado nas mãos deles, né, do que na igreja. Então, isso foi o que possibilitou um grande avanço naquela época, que acabou levando aos chamados descobrimentos, né, da Idade Média. Tá bom, gente?
Sobre as cruzadas, aí vocês veem essa imagem aqui, eu pedi para responder o que foram as cruzadas, né? A gente já viu bastante sobre isso, que são expedições militares organizadas pelos cristãos, como já falei anteriormente, inicialmente para reconquistar Jerusalém, que era a terra sagrada, né? E impedir a expansão muçulmana. Jerusalém, onde Jesus viveu e morreu crucificado, né? Daí essa importância religiosa de Jerusalém, tá bom? Na letra B, as cruzadas eram realizadas com diferentes objetivos. Quais eram esses objetivos de acordo com esses grupos? Olha aí, ó. Algumas pessoas tiveram dúvida nessa questão, me perguntaram, né? Eu até mandei, dei a resposta, né? Porque para vocês não se confundirem. Então, para os demais que conseguiram também, vamos ver aqui a resposta correta, né? Os comerciantes, o novo comércio e reabertura do mar Mediterrâneo. A Igreja Católica tinha o objetivo de resgatar a Terra Santa, Jerusalém, e expandir a fé cristã. A nobreza tinha como objetivo adquirir riqueza dos muçulmanos, ou seja, pegar as riquezas, né, dos islâmicos. E os peregrinos, eles queriam adquirir riqueza dos muçulmanos também e pagar as dívidas que eles tinham com a nobreza. Por quê? Porque geralmente eram servos. Eles não usavam as terras dos senhores nobres, né, que eram donos das terras. Eles estavam endividados com esses senhores, né, pagavam com serviço e com material, com a colheita, com os animais, que eu falei para vocês no tempo do feudalismo. Então, pronto, eles viam nessa cruzada a oportunidade de ganhar dinheiro e pagar as dívidas que eles tinham com esse pessoal, tá certo? Então, vejam aí o objetivo de cada um dos grupos com as cruzadas, né? Os comerciantes queriam um novo comércio, a Igreja Católica queria resgatar a Terra Santa, a nobreza queria mais riqueza, os peregrinos também queriam mais riqueza e pagar as dívidas com os nobres, tá certo? Na sexta questão, gente, ó, a imagem abaixo representa um importante aspecto econômico do feudalismo. Qual alternativa apresenta este aspecto? Vocês estão vendo aí a letra D de dado. O trabalho dos servos camponeses na agricultura. Vocês estão vendo aqui novamente, né? Os servos, né? E os que eram camponeses na agricultura. Eles plantavam para subsistência, ou seja, para a sobrevivência deles mesmos, e também para pagar essas dívidas, porque as terras não eram deles, as terras eram dos nobres ou da igreja, né? Então, eles tinham que pagar essa dívida, tá bom? Esse era o material, gente, de história, tá? E é o material que vai estar na nossa avaliação. Eu vou voltar aqui com vocês, aguardem só um pouquinho enquanto eu compartilho o material de geografia, tá? Da nossa última atividade, eu estou abrindo aqui, já estou compartilhando com vocês. De geografia, que pegava da página 192 até 210, tá bom? Vamos lá para as respostas corretas. Deixa eu só deixar no ponto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só. Compartilhar aqui. Geografia. Pronto. Vamos lá. Gente, o segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes da indústria de base ou de recursos ligados à agricultura, é chamado de quê? De indústria de bens de consumo, tá? A resposta, o gabarito é esse, a letra A, de avião, tá bom? O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura é a indústria de bens de consumo. Na segunda questão, isso aí vocês teriam que ler o livro didático, tá? Para responder. Na segunda questão, o setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Eu pedi para marcar a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza essa tecnologia no processo de produção. É a indústria tradicional. Nós vamos ter a indústria moderna, a indústria de ponta, a indústria de bens de consumo, indústria de bens intermediários. No material do livro didático, vocês vão encontrar a diferença de cada uma dessas indústrias, tá? E a gente está se referindo aqui à indústria tradicional. O setor industrial
tem se modernizado utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marca alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Então, se eu uso pouca tecnologia, nós estamos falando de quê? Da indústria tradicional, tá? Uma indústria sofisticada como uma produção de um carro, a produção de um celular, né, que é quase tudo hoje já mecanizado, como a gente viu nas nossas aulas, tá bom? Pessoal, na terceira questão de geografia, nós vimos aqui sobre os tipos de indústrias, né? Eu pedi para vocês marcarem verdadeiro ou falso. A indústria tradicional é pouco automatizada e emprega muita mão de obra em relação ao valor da produção. Verdadeiro. A tradicional é pouco automatizada e emprega muita mão de obra em relação ao valor da produção. Então, quanto menos tecnologia, mais mão de obra a gente vai ter. Né? Mais mão de obra, mais pessoas trabalhando a gente vai ter. Tá? Na indústria pesada, ela consome grandes quantidades de matéria-prima e de energia, como a siderurgia. Exatamente. É uma indústria importante, né? Mas ela é chamada indústria pesada porque ela vai exigir grandes quantidades de matéria-prima, de minerais, enfim, né? E também de gasto de energia para conseguir produzir alguma coisa. É verdadeiro também, tá? O item B. No item C, a indústria de base cria condições necessárias a outras fabricações, como a indústria de máquinas e ferramentas. Exatamente, ela é uma base, já está dando nome, né? Se a indústria de base, ela vai dar aquela base para que aquela indústria, as outras indústrias tenham condições também de produzir máquinas e ferramentas mais sofisticadas, certo? Na letra D, a indústria de bens duráveis produz bens que servirão de matérias-primas para outras indústrias, como a química pesada. Não, gente, a gente está falando de bens duráveis. Bens duráveis. Não é matéria-prima, tá? Matéria-prima é aquele mais básico, certo? Por exemplo, minério de ferro, né, o nióbio, tá certo? Esses produtos assim são matérias-primas. O próprio petróleo cru, né? São matérias-primas que depois vão ser trabalhadas, certo? Por isso que é falso. Na letra E, a indústria de acabamento tem como matéria-prima bens industrializados, como a de produtos farmacêuticos. De acabamento, não, né, gente? Não está se referindo à indústria de acabamento, tá certo? Está se referindo de bens duráveis, tá bom? Vamos lá na quarta questão. Quais são os principais tipos de poluição causados pelos veículos automotores em ordem de importância? Nós vimos isso, é a atmosférica e a sonora. Tá? Esse é o principal tipo de poluição causado pelos veículos, né? Os carros, motos, né? Por exemplo, né? Eles causam muita poluição atmosférica e muito barulho, né? Muita poluição sonora também, principalmente nas grandes cidades, né? Na quinta questão, a diminuição dos recursos hídricos tem ocorrido em grande medida por causa da contaminação dos mananciais de água potável por poluentes. As alternativas a seguir apresentam causas da poluição das águas, com exceção de a letra B, gente, olha aí, equipamentos sonoros que ultrapassam os limites aceitáveis. A diminuição dos recursos hídricos, ou seja, da água, tem ocorrido em grande medida por causa da contaminação dos mananciais de água potável por poluentes. Por exemplo, estão jogando lixo, estão jogando veneno, estão jogando outras coisas que acabam poluindo a água de beber da gente, né? As alternativas a seguir apresentam as causas da poluição das águas. Qual dessas aqui não é uma causa de poluição da água? Né? Equipamento sonoro. O que, é que tem a ver o som com poluição da água? Nada, né? Ultrapassa os limites. É um tipo de poluição? Sim, né? A poluição sonora, mas não está afetando a água potável, a água de beber que a gente tem, né? Mas já a ocupação irregular das regiões à margem dos cursos da água, porque vão construir casas, vão jogar os dejetos, né? Lixo dentro do rio, dentro de um lago de água de beber, o derramamento indevido de esgotos, de lixo dos mananciais, a retirada da mata ciliar que protege os cursos d'água. A gente falou bastante sobre os manguezais, né, que estão morrendo.
O derramamento de petróleo nos oceanos e mares, a gente vê vazamentos, né, e mais vazamentos ao longo do planeta. No Brasil também já ocorreu derramamento de petróleo em alto mar e acaba poluindo os rios, não só o mar, né, e fora outros materiais poluentes, né, acaba afetando a nossa água, tá bom? Matando os peixes que a gente consome também. Na sexta questão, a empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro: a expansão de fontes renováveis, aquilo que eu falei para vocês, das fontes renováveis e não renováveis, e a energia eólica, né, a energia com a base dos ventos, ela é importante, uma importante fonte de energia renovável e menos poluente, né? A gente vê isso aí no Caminho do Fortinho, quando vai chegando lá no Cumbe, em outros locais aí do Aracati, a gente vê bastante aqueles moinhos de vento, né, que geram energia, é uma energia renovável, tá bom? Em seguida, pedi para observar essa imagem aqui, olha aqui, o carro, né, poluentes, olha só o movimento aqui, os principais afetados: moluscos, corais, equinodermos, micro-organismos com carapaça. E aí eu perguntei, o impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pelo quê? Gente, nós estamos mostrando aqui nessa imagem a queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, que a gente também viu na nossa outra atividade que a gente corrigiu e nas nossas aulas de geografia, tá bom? Então aí está falando sobre a queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural. Não é a intervenção direta do homem para impermeabilizar o solo, não é a irregularidade das chuvas, ou seja, a falta de chuvas, né, afetando o planeta, como fenômenos como o El Niño. Não estamos falando da vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento de geleiras, a gente não está vendo geleira nenhuma nessa imagem, nem estamos falando da extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio, né? Não é necessariamente, embora isso aconteça, mas não é isso que está retratado na imagem, tá bom? Então é isso, gente. Estudem o material, né, os livros didáticos de História e Geografia, as páginas que foram indicadas no material para vocês, tá bom? E assistam a esta correção, tá certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado e boas avaliações para todo mundo. Estudem, tá bom?